Bem-vindo ao segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que a APPV produziu, subordinados ao tema da situação atual do Palmela Village, do projeto de requalificação que a APPV lançou e está a conduzir, e sobre a responsabilidade dos proprietários do Palmela Village no futuro do mesmo. Se ainda não assistiu ao primeiro vídeo desta série, aconselhamos a fazê-lo antes de visualizar este vídeo. Caso já tenha assistido, deverá ter-se apercebido de que há várias situações complexas que determinam a situação em que o Palmela Village se encontra à data de hoje. Apesar de parecer que os proprietários do Palmela Village sabiam do que se estava a passar e sabiam que efetivamente estavam a habitar em solo turístico, essa não é a realidade. Na realidade, foram celebradas centenas de contratos de promessa compra e venda para a habitação, foram escrituradas centenas de frações para a habitação e inclusivamente a habitação própria permanente, sem que os seus proprietários se apercebessem do que estava a acontecer. Um dos fatores, ou o fator principal que motivou esta situação, foi a emissão de licenças individuais para habitação ou habitação turística, que na realidade não são válidas, mas que induziram em erro todos os intervenientes no processo e que levaram a que as casas fossem efetivamente escrituradas, ou as frações escrituradas como habitação. Para resolver esta situação, que é de uma complexidade extrema, tanto do ponto de vista de urbanismo como do ponto de vista legal, a APPV lançou o que nós chamamos o projeto de requalificação do Palmela Village. O projeto de requalificação do Palmela Village começa com uma lista de princípios base que nós estabelecemos para conduzir este projeto e para apelar à adesão ao projeto. Começa logo por definir que nós defendemos moradias townhouse e apartamentos, ou seja, nós defendemos os interesses de todos os proprietários de igual forma. Ou seja, faloemos até que seja humanamente, legalmente e urbanisticamente possível. A APPV é a Associação de Proprietários do Palmela Village, não é a Associação de Proprietários de Moradias, não é a Associação de Proprietários de Townhouses. Portanto, o nosso objetivo com este projeto é defender, até onde possamos, o interesse de todos os proprietários do Palmela Village. Um segundo princípio é que nós consigamos que todas as frações sejam reconhecidas, ou o uso das frações seja reconhecido de acordo com o que está escriturado. Potencialmente precisaremos de uma componente turística. Temos de terem atenção que pode, efetivamente, ainda que seja uma minoria, haver proprietários que compraram as suas frações para exploração turística. Nesse caso, temos de perceber se a componente turística é efetivamente necessária, por que razões e com que dimensão. Um princípio que para nós é fundamental é que nós, os proprietários e nós, os aderentes a este projeto de requalificação, vamos estar envolvidos na definição da estratégia. Ou seja, não vamos esperar que alguém nos apresente uma proposta, a votação, e que seja essa a proposta a única alternativa que tenhamos em cima da mesa. Outro princípio importante de focar é que serão os aderentes à iniciativa que vão escolher o caminho a seguir. Ou seja, mais uma vez, não teremos que propostas feitas sem a intervenção dos aderentes a este projeto e sem o input dos aderentes a este projeto sejam sequer postas a votação sem serem pelo menos apoiadas pelos aderentes do projeto e por uma larga maioria dos proprietários do Palmela Village. Outro dos princípios que defendemos é que a CMP, a Câmara Municipal de Palmela, deverá assumir as infraestruturas essenciais de uso comum, como por exemplo arruamentos ou esgotos, sempre que esta situação for a mais favorável aos proprietários. Temos evidências ao longo dos anos de potenciais erros também cometidos pela Câmara Municipal de Palmela na fiscalização e na condução da implementação do empreendimento e, como tal, é a altura de capitalizar este potencial de queixa que temos e revertê-lo a favor dos proprietários. Mais uma vez, sempre que o mesmo for o mais favorável aos proprietários. Finalmente, e porque há dois problemas que afetam o Palmela Village, um é o problema de base, que é a situação atual do Palmela Village, todas as irregularidades e a questão do espaço ser no papel para o uso turístico, temos também um segundo problema que nos afeta numa base diária. Alguns proprietários mais do que outros, mas na realidade afeta-nos a todos.
E esse problema está relacionado com o modo como funciona a entidade exploradora, Ravina do Tempo, e a auto-intitulada, entre aspas, porque tal entidade supostamente e no papel não existe, a auto-intitulada entidade administradora das partes comuns. Temos noção, temos conhecimento de inúmeros conflitos de interesses, de potencial má gestão, para não lhe chamar de gestão danosa, entre mais um conjunto alargado de argumentos para que coloquemos em causa a forma como este empreendimento tem sido gerido desde o primeiro dia. Neste sentido, para além de termos um projeto de requalificação que visa rever o uso do solo, rever o uso das frações que aqui estão implementadas, é um projeto também que visa resolver de uma vez por todas este segundo problema, que para nós é acessório, resulta do primeiro, mas que ainda assim nos afeta numa base diária. Portanto, também este princípio integra o projeto de requalificação do PV. Estamos não só a falar de requalificação do espaço, estamos a falar de requalificação da gestão do espaço, estamos a falar de requalificação da qualidade de vida dentro deste espaço. E porquê lançar um projeto de requalificação? Porque é fundamental, da nossa perspectiva, ter suporte técnico à altura. Estamos a falar de temas muito complexos que envolvem disciplinas da área do direito, da área jurídica, da área técnica do ponto de vista do urbanismo e que não podem ser tratados por amadores. Segundo, também é fundamental termos peso e representatividade na altura em que tenhamos de tomar decisões. Representatividade em números, em permilagem e peso não só em número e permilagem, mas também peso político. Aqui não nos estamos a referir a partidos políticos, a cores políticas. Estamos a falar de peso político na real acessão da palavra. Estamos a falar do peso para que a nossa voz seja ouvida nas decisões. E fundamental também é preparar o dia seguinte. Tem-nos vendido nos últimos tempos, especialmente a entidade exploradora, com parceiros de advogados, que o dia seguinte, por exemplo, a uma desclassificação pelo Turismo de Portugal do aldeamento turístico, ou o dia seguinte à entidade exploradora sair de cena, são o caos, o armagedão. Não é necessariamente verdade. O que é verdade é que nós teremos de estar preparados para o dia seguinte e, nesse sentido, este projeto está também a trabalhar nessa frente. Para lá chegarmos, nós definimos um que nós chamamos o roteiro para a mudança. O roteiro para a mudança é basicamente um conjunto de passos que nos levará, acreditamos nós e acreditam as pessoas que aderiram ao projeto e as pessoas que estão a trabalhar connosco, a uma solução para o Palmel Village, para a tal requalificação não só do espaço e do uso do espaço, requalificação da gestão ou administração do espaço e requalificação da qualidade de vida dentro do empreendimento. Em termos de passos ou de roteiro para a mudança, a PPV estabeleceu como primeiro passo fundamental garantir o apoio jurídico certo para esta batalha, chamemos-lhe assim. Em termos de apoio jurídico, e porque na APPV fazemos as coisas às claras e de acordo com as boas práticas, consultámos 3 sociedades de advogados, que das duas uma, ou são especialistas na área do urbanismo e de direito administrativo e tudo o que for necessário para resolver a situação do Palmel Village, ou são sociedades de advogados já com algum conhecimento da situação atual do Palmel Village. Depois de consultarmos estas 3 sociedades, acabámos por decidir-nos pelo Moraes Leitão, por variedíssimas razões. Para além do peso que tem na área do direito do urbanismo, tem outras componentes que poderão ser precisas ou necessárias no futuro, nomeadamente a componente de contencioso e criminal, caso venha a ser necessário, e tem também o tal peso político enquanto sociedade de advogados que falávamos há pouco. O segundo momento, que também já temos garantido, é a análise e o estudo do problema. A Moraes Leitão já se debruçou sobre o tema, já está a par da complexidade e dos diferentes eventos que contribuíram para esta situação atual e está neste momento a estudar soluções que nos possa propor a nós proprietários
e especialmente a nós, aderentes do projeto de requalificação. O próximo passo terá de passar necessariamente pela negociação, ou seja, negociar, colocar os proprietários do Palmela Village na mesa de negociações e definir com as entidades envolvidas em todo este processo quais as soluções que são viáveis e quais as soluções que garantem a vontade da maior parte de proprietários possível. Porquê é que falamos aqui em negociação? Porque um facto é extremamente relevante neste ponto. Qualquer uma das sociedades de advogados que contactámos no passado desaconselhou terminantemente o recurso à via judicial. Estamos a falar de um problema com mais de 20 anos que, se recorrermos à via judicial, para além da necessária capacidade financeira para aguentar uma ação dessa magnitude, significa que o problema, a correr bem, vai se prolongar no tempo, pelo menos outros 15 ou 20 anos. Portanto, a negociação será à partida o caminho e, uma vez negociada uma solução, teremos de avançar para a execução. Também ela complexa, haverá lugar à revisão de PDM, haverá lugar à revisão de alvarás de lotamento, revisão de escrituras, eventualmente. O que quer que seja que tenha de fazer, tem de ter um plano bem definido para ser executado, uma vez tendo uma negociação bem sucedida. Importa agora perguntar, em termos de entidades relevantes para este processo, ou pelo menos entidades que são fundamentais para o futuro do Palmela Village pós-turismo, ou pós-vertente maioritariamente turística, importa perceber em que fase estão outras entidades envolvidas. Falemos então do fundo de investimento, que neste momento detém cerca de 1/5 da premilagem total do Palmela Village, e falemos da Câmara Municipal de Palmela. Tanto o Fundo de Investimento como a Câmara Municipal de Palmela já têm, claro, garantido o apoio jurídico e estão bem assessorados. Entretanto, também já analisaram e estudaram o problema de vários ângulos, de várias maneiras, com vista a diferentes soluções. Soluções essas que, inclusivamente, já estudaram e, inclusivamente, têm algumas propostas em cima da mesa. Portanto, o Fundo de Investimento e a Câmara de Palmela já estão ativamente a negociar possíveis soluções para o Palmela Village. Estão ativamente a negociar possíveis soluções para o Palmela Village, enquanto nós ainda estamos a estudar e a propor soluções. Ainda assim, estamos melhor do que estávamos há 6 meses atrás. Já cumprimos os 2 primeiros passos. Se tudo correr bem, cumpriremos o terceiro e estaremos no mesmo patamar que as outras duas entidades. Uma terceira entidade que não está aqui referida é o Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal está em vias de desclassificar o aldeamento turístico. A desclassificação do aldeamento turístico vai ser chave para, por um lado, forçar a negociação ou encaminhar a negociação, mas também quando passarmos à fase de execução. O vídeo já vai longo, o objetivo era ser curto, mas não podemos terminar o vídeo sem antes deixar algumas notas relativamente a próximos passos. O que nos parecem a nós que são os próximos passos mais relevantes neste momento é, se não for associado à PPV, associe-se. Todos nós temos que contribuir para a nossa própria representatividade. Se é associado ou não associado, mas ainda não aderiu ao projeto de requalificação, adira, por favor, contribua para a nossa força. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não deixe de assistir ao último vídeo desta série. Todos precisamos de todos.